Bom dia, vamos à leitura anual da Bíblia para a glória do Senhor Jesus, as cidades da tribo de Levi. Estamos aqui no livro de Josué, a partir do capítulo 21, para a honra e glória do Senhor Jesus. Então os cabeças dos pais dos levitas se achegaram a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Nun, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel. E falaram-lhes em Siló, na terra de Canaã, dizendo: O Senhor ordenou pelo ministério de Moisés que se dessem cidades para habitar e os seus arrabaldes para os nomes dos animais, pelo que os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança, conforme o dito do Senhor, estas cidades e os seus arrabaldes. E saiu a sorte pelas famílias dos coatitas, e aos filhos de Arão, o sacerdote, dentre os levitas, caíram por sorte, da tribo de Judá e da tribo de Simeão e da tribo de Benjamim, 13 cidades. E aos outros filhos de Coate caíram por sorte, das famílias da tribo de Efraim, da tribo de Dan e da meia tribo de Manassés, 10 cidades. E aos filhos de Gerson caíram por sorte, das famílias da tribo de Isacar e da tribo de Assé e da tribo de Naphtali e da meia tribo de Manassés, em Bação, 13 cidades. Aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben, da tribo de Gade e da tribo de Zebulon, 12 cidades. E deram os filhos de Israel aos levitas estas cidades e os seus arrabaldes, por sorte, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés. Deram mais a tribo aos filhos de Judá e da tribo dos filhos de Simeão estas cidades que por nome foram nomeadas, para que fossem dos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, dos filhos de Levi, por conta a primeira sorte foi sua. Assim lhes deram a cidade de Arba, do pai de Anak, esta é Hebron, no monte de Judá, e os seus arrabaldes em redor dela. Porém, o campo da cidade e as suas aldeias deram a Caleb, filho de Jefoné, por sua possessão. Assim os filhos de Arão, o sacerdote, deram a cidade de refúgio do homicida, Hebron e os seus arrabaldes, e Libna e os seus arrabaldes, e Jati e os seus arrabaldes, e Estemoa e os seus arrabaldes, e Olom e os seus arrabaldes, e Debe e os seus arrabaldes, e Aim e os seus arrabaldes, e Jutá e os seus arrabaldes, e Bet-Seme e os seus arrabaldes. 9 cidades destas duas tribos. E a tribo de Benjamim, Gibeão e os seus arrabaldes, de Gebá e seus arrabaldes, Anatote e seus arrabaldes, Almon e os seus arrabaldes, 4 cidades. Todas as cidades dos sacerdotes, filhos de Arão, foram 13 cidades e os seus arrabaldes. E as famílias dos filhos de Coate, levitas que ficaram dos filhos de Coate, tiveram as cidades da sua sorte da tribo de Efraim, e deram-lhes Siquém, cidade de refúgio do homicida, e os seus arrabaldes, no monte de Efraim, e Jessé e os seus arrabaldes, Quisbazaim e os seus arrabaldes, e Bet-Oron e seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Dan, Eltec e os seus arrabaldes, Gibeton e os seus arrabaldes, Aijalon e os seus arrabaldes, Gat-Rimon e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da meia tribo de Manassés, Taanak e os seus arrabaldes, e Gat-Rimon e os seus arrabaldes, 2 cidades. Todas as cidades para as famílias dos demais filhos de Coate foram 10 e os seus arrabaldes. E os filhos de Gerson, das famílias dos levitas, Golã, da meia tribo de Manassés, cidade de refúgio do homicida, em Baçã e os seus arrabaldes. E Besterá e os seus arrabaldes, 2 cidades. E da tribo de Isacar, Quizion e os seus arrabaldes, e Deberat e os seus arrabaldes, Jarmute e os seus arrabaldes, e Enganim e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Assé, Mizal e os seus arrabaldes, Abidom e os seus arrabaldes, Elcate e os seus arrabaldes, Reob e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Naphtali, Qued, cidade de refúgio do homicida, na Galiléia e os seus arrabaldes, e Ramote-Dor e os seus arrabaldes, e Cartã e os seus arrabaldes, 3 cidades. Todas as cidades dos Gersonitas, segundo as suas famílias, foram 13 cidades e os seus arrabaldes. E as famílias dos demais filhos de Merari e dos levitas foram dadas da tribo de Zebulon, Joquineão e seus arrabaldes, Cartá e seus arrabaldes, Dima e os seus arrabaldes, Naalau e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Ruben, Bessé e os seus arrabaldes, Jessé e os seus arrabaldes, Cademote e os seus arrabaldes, Mefaate e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Gate, Ramode, cidade de refúgio do homicida, em Gileade e os seus arrabaldes, Manaim e os seus arrabaldes, Esbom e os seus arrabaldes, Jacé e os seus arrabaldes, de todo 4 cidades.
Todas estas cidades foram dos filhos de Merari, segundo as suas famílias, que ainda restavam das famílias dos levitas, e foram a sua sorte 4 cidades. Todas as cidades dos levitas, no meio da herança dos filhos de Israel, foram 48 cidades, e os seus arrabaldes. Estavam estas cidades, cada qual com os seus arrabaldes em redor delas. Assim estavam todas estas cidades. Desta sorte deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. E o Senhor lhes deu repouso em redor, conforme tudo quanto jurara a seus pais. E nenhum de todos os seus inimigos ficou em pé diante deles. Todos os seus inimigos o Senhor deu na sua mão. Palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Josué abençoa e manda para suas casas as 2 meias tribos. Então Josué falou aos Rubenitas e os Gaditas e a meia tribo de Manassés e disse-lhes: tudo quanto Moisés, o servo do Senhor, vos ordenou, guardaste, e a minha voz obedeceste em tudo quanto vos ordenei. E vossos irmãos, por tanto tempo até o dia de hoje, não desamparastes, antes tivestes cuidado da guarda do mandamento do Senhor vosso Deus. E agora o Senhor vosso Deus deu repouso a vossos irmãos, como lhes tinha prometido. Voltai, pois agora, e ide-vos a vossas tendas, a terra da vossa possessão, que Moisés, o servo do Senhor, deu da além do Jordão. Então somente tende cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei de Moisés, o servo do Senhor, vos mandou. Que ameis ao Senhor vosso Deus e andeis em todos os seus caminhos, e guardeis os seus mandamentos, e vos achegueis a ele, e o sirvais com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Assim Josué os abençoou e despediu-os, e foram para suas tendas, porquanto Moisés dera herança a Bassã e a meia tribo de Manassés. Porém a outra metade deu Josué entre seus irmãos daquém do Jordão, para o ocidente, e enviando-os Josué também as suas tendas, os abençoou. E falou-lhes, dizendo: voltai às vossas tendas com grandes riquezas, e com muitíssimo gado, com prata, e com ouro, e com metal, e com ferro, e com muitíssimos vestidos, e com vossos irmãos repartiu o despojo dos vossos inimigos. Assim os filhos de Ruben, os filhos de Gade, e a meia tribo de Manassés voltaram e partiram dos filhos de Israel de Siló, que está na terra de Canaã, para irem à terra de Gileade, a terra da sua possessão, de que foram feitos possuidores, conforme o dia do Senhor pelo ministério de Moisés, o altar do testemunho. E vindo eles aos limites do Jordão, que estão na terra de Canaã, ali os filhos de Ruben e os filhos de Gade, e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, um altar de grande aparência. E ouviram os filhos de Israel dizer: eis que os filhos de Ruben e os filhos de Gade, e a meia tribo de Manassés, edificaram um altar na frente da terra de Canaã, nos limites do Jordão, da banda dos filhos de Israel. Ouvindo isto, os filhos de Israel, juntou-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, para saírem contra eles em exército. E enviaram os filhos de Israel aos filhos de Ruben e aos filhos de Gade, e a meia tribo de Manassés, para a terra de Gileade, Finéias, filho de Eliezer, o sacerdote, e 10 príncipes com ele, e cada casa paterna um príncipe, de todas as tribos de Israel, e cada um era a cabeça da casa de seus pais, nos milhares de Israel. E vindo ele aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade, a meia tribo de Manassés, a terra de Gileade, falaram com eles, dizendo: assim diz toda a congregação do Senhor: que transgressão é esta? Com que transgrediste contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir ao Senhor, edificando-vos um altar para vos rebelar contra o Senhor? Foi-nos pouco a iniquidade de Peor, de que anda até o dia de hoje, não estamos purificados? Ainda que houve castigo na congregação do Senhor, para que hoje abandonais o Senhor? Será que, rebelando-vos hoje contra o Senhor, amanhã se irará contra toda a congregação de Israel? Se é, porém, que a terra de vossa possessão é imunda, passai-vos para a terra da possessão do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor, e tomai possessão entre nós. Mas não vos rebeleis contra o Senhor, e tampouco vos rebeleis contra nós, edificando-vos um altar afora o altar do Senhor, nosso Deus. Não cometeu Acã, filho de Zera, a transgressão no tocante ao anátema, e não veio ira sobre toda a congregação de Israel, assim que aquele homem não morreu só na sua iniquidade. Então responderam os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, e disseram aos cabeças dos milhares de Israel: o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus dos deuses, o Deus dos deuses, o Senhor, e ele o sabe. Israel mesmo saberá, se foi em rebeldia ou por transgressão contra o Senhor. Hoje não nos preserveis. Se nós edificamos altar para nos tornar de apoio ao Senhor, ou para sobre ele oferecer holocausto e oferta de manjares, ou sobre ele fazer oferta pacífica, o Senhor mesmo de nós o requeira. E se nós
Antes o não fizemos em receio disto, dizendo, amanhã vossos filhos virão a falar aos nossos filhos, dizendo, que tendes vós com o Senhor, Deus de Israel? Pois o Senhor pôs o Jordão por termo entre nós e vós, ó filhos de Ruben e filhos de Gade. Não tendes parte no Senhor. E assim bem poderiam vossos filhos fazer desistir nossos filhos de temer ao Senhor. Pelo que dissemos, façamos agora e nos edifiquemos um altar, não para holocausto, nem para sacrifício, mas para que entre nós e vós, e entre as nossas gerações depois de nós, nos sejam testemunho. Não podemos fazer, para podermos fazer o serviço do Senhor diante dele com os nossos holocaustos, com os nossos sacrifícios e com as nossas ofertas pacíficas, e para que vossos filhos não digam amanhã a nossos filhos, não tende parte no Senhor. Pelo que dissemos, quando for que amanhã assim nos digam a nós e as nossas gerações, então diremos, vede o modelo do altar do Senhor, que fizeram nossos pais, não para holocausto, nem para sacrifício, porém para ser testemunho entre nós e vós. Nunca tal nos aconteça que nos rebelássemos contra o Senhor, ou que hoje nós abandonássemos ao Senhor, edificando altar para holocausto, oferta de manjares ou sacrifício fora do altar do Senhor nosso Deus, que está perante o seu tabernáculo. Ouvindo, pois, Finéias, o sacerdote, e os príncipes da congregação, e os cabeças dos milhares de Israel, que com ele estavam, as palavras que disseram os filhos de Ruben e os filhos de Gade e os filhos de Manassés, apareceu bem aos seus olhos. E disse Finéias, filho de Elezer, o sacerdote, aos filhos de Ruben e aos filhos de Gade e aos filhos de Manassés, hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porquanto não cometeste transgressão contra o Senhor. Agora livraste os filhos de Israel da mão do Senhor. E voltou-se Finéias, filho de Elezer, o sacerdote, com os príncipes dos filhos de Ruben e dos de Gade, da terra de Gileade, a terra de Canaã, aos filhos de Israel, e trouxeram-lhes a resposta. E apareceu a resposta boa aos olhos dos filhos de Israel, e os filhos de Israel louvaram a Deus. E não falaram mais de subir contra eles em exército, para destruírem a terra em que habitavam, os filhos de Ruben e os filhos de Gade. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade puseram ao altar o nome de Ed, para que seja testemunho entre nós que o Senhor é Deus. Amém. Amém.